Agora, em meio a esse lugar, né, que a gente viu geograficamente falando de como ele era culturalmente, economicamente falando, ali na Caaba, Meca e tudo mais, próximo dessa região nasce Muhammad, né, que é o que a gente vai conhecer como Maomé. O Maomé, ele nasceu muito provavelmente no ano 570 depois de Cristo, como está colocado aí para vocês no slide 3. Ah, a gente não tem certeza absoluta que ele tenha nascido exatamente nesse ano, mas a probabilidade grande é de que seja isso mesmo. E ele se torna órfão muito cedo, o pai dele acaba morrendo em combate, a mãe também morre doente, e aí ele acaba sendo criado pelo seu tio e pelo seu avô. Né? E eles exerciam, né, especialmente o seu tio exercia a função de guia de caravanas no deserto. E isso era uma profissão muito comum naquela época. Aliás, ela existe até hoje, se você quiser visitar, ainda que de forma turística lá, essa região, quiser passear por lá, você é obrigado a contratar um beduíno que vai te guiar pelo deserto, porque sem conhecer é praticamente impossível você atravessar a região. É preciso conhecer como você sobrevive no deserto, como você se localiza no deserto. Então, desde aquela época, lá, desde o século VI depois de Cristo, né, os comerciantes que cruzavam a região acabavam contratando esses guias de caravana e o tio do Maomé acabava exercendo esse tipo de função acabou ensinando para ele acabou adotando essa profissão também. E mais um pouco depois, né, já mais no final da sua juventude, entrando aí no próximo dos 20 e poucos anos, ele conhece uma viúva, a Khadija, que era muito rica. A gente sabe que ela era rica porque ela tinha muitos camelos, e camelo era símbolo de riqueza naquela época. E ela se casa, eles se casaram, o Maomé e essa viúva rica, mas o Maomé era uma pessoa muito voltada à religiosidade. Aquilo fazia com que ele sempre se incomodasse e tentasse entender as coisas. Né? Tanto é que quando ele era guia de caravanas, ele guiava caravanas de cristãos e de judeus que cruzavam a região, e dizem que ele perguntava muito para eles como era a religiosidade deles, no que eles acreditavam, né? E isso teria influenciado bastante a cabeça dele, né? Porque tanto os cristãos quanto os judeus que cruzavam a região eram monoteístas, né? Muito diferente do politeísmo que se encontrava ali na região. E como ele, depois dessas experiências que ele teve, né, como guia de caravana e conhecendo essas culturas religiosas diferentes da dele, aí ele se casa com a Khadija, né, com essa viúva rica, como eu disse, e um dia ele vira para ela e diz que ele precisava acertar essas coisas na cabeça dele. Né? Isso tudo é a tradição islâmica que conta. E então ele teria se retirado para o deserto, então, e lá no deserto teria meditado até ele acertar essas coisas na cabeça dele. Aí, segundo ele, né, obviamente não temos uma prova física do que eu vou te explicar agora, segundo ele teria recebido a visita do anjo Gabriel, que é um anjo da cultura cristã. Né? E esse anjo Gabriel teria vindo para ele em nome de Deus, do Deus único, para dizer que realmente só existia um Deus e que esse Deus estava escolhendo ele, Maomé, para ser o seu profeta e para ser a pessoa que deveria restabelecer o monoteísmo nessa região e possivelmente no mundo inteiro. E ele então se convence disso, né? Ele conta que ele vivenciou essa experiência, ele volta e na cidade de Meca ele tenta explicar isso que aconteceu e dizer que essa é a verdade. Mas ali o politeísmo era intenso, né? E a questão econômica, como a gente já viu, era muito ligada à religiosidade, e quem dominava a região antes não ia gostar dessa nova ideia, né? De alguém que viesse atrapalhar a autoridade que eles tinham, tanto religiosa quanto a força econômica. E eles ameaçam a vida do Maomé, que então acaba fugindo dessa situação, né? Vivenciando algo que nós vamos ver no próximo videozinho aí.